Hoje é feriado, é Dia Nacional do Trabalhador e boa parte da população ganha a vida de maneira informal, sabia? Segundo dados do IBGE, quase 13 milhões de brasileiros trabalham sem carteira assinada. A gente te mostra agora alguns motivos que contribuem para essa realidade e também como se reinserir no mercado sem ter um emprego convencional. Apesar dos números, tem gente que não se assusta, mesmo sabendo que vai perder os direitos. A Daniele é um exemplo. Ela trabalhava como gestora de RH, até que em 2015 a primeira filha chegou. Foi aí que ela decidiu largar a tão falada estabilidade. Eu queria cuidar da minha filha, então eu não tive medo de abandonar o trabalho de carteira, a carteira assinada, porque eu optei mesmo por cuidar da minha família, Queria, então... A partir daí começou a surgir a ideia de pensar, começar a idealizar alguma coisa que eu pudesse fazer, E eu já gostava de arte, sempre gostamos de arte, sempre gostamos de produzir alguma coisa. Meu esposo sempre foi empreendedor, ele foi um dos grandes motivadores, então já foi nascendo a ideia de produzir alguma coisa. E ao mesmo tempo, cuidando da casa. Daniele apostou na paixão pela arte, desde os quadros com resina até as biojoias. Os itens são feitos com produtos naturais, como as sementes aqui da Amazônia. O número de pessoas nessa condição teve uma alta de 14,9% em relação a 2021, quando 11,2 milhões de trabalhadores trabalhavam sem o documento. Se você realmente não tem um mercado aquecido, não tem emprego suficiente para todo mundo. Então, isso também vai agravar essa questão da taxa de desemprego. Então, o mercado aquecido, ele possibilita maior criação de postos de trabalho. A indústria, os serviços, todos os setores da economia. Além dessas realidades paralelas, como, por exemplo, a baixa escolaridade, a falta de qualificação da população, Então, existem realmente algumas situações que fazem com que esse índice aumente, agrave. Em 2020, todo o desafio de conciliar as atividades ficou ainda maior por conta da pandemia. Foi aí que a Daniele e o Cristóvão pensaram como garantir uma renda nesse período tão difícil. Ela cuidando da casa, ele deixando o trabalho como vendedor de suprimentos de informática. Foi aí que eles precisaram vender o carro e até mesmo a aliança de casamento para dar continuidade ao trabalho como microempreendedores. Nós tivemos que tomar uma decisão que era de conseguir os recursos. E aí nós pensamos, o que nós temos para dar o pontapé inicial? Então, tínhamos o carro, inicialmente. Meu esposo falou, temos aliança também. Mas aí eu disse, aliança não, aliança é algo que é muito importante. Mas aí eu decidi, abrimos mão sem medo de agir, sem medo de investir, apesar de ser uma coisa afetiva, Nós investimos para algo melhor, para continuar cuidando melhor da nossa família. Capacitação é a porta principal para a mudança e foi o que aconteceu na vida do Danis. Venezuelano, trabalhava no país natal como bombeiro militar. Há 6 anos, em Manaus, passou por algumas barbearias e hoje tem o próprio estabelecimento. Ele ainda conseguiu empregar 2 conterrâneos. Eu saí da Venezuela para a situação da Venezuela, que ficava muito ruim nesse tempo, em 2017. Cheguei diretamente aqui a Manaus, comecei a trabalhar em uma barbearia em um centro. Nesse tempo não conseguia trabalhar bem direito porque não falava muito bem português. Agora estou falando um pouquinho. Mas aí fui pouco a pouco, depois comecei a guardar mais uma grana, guardar mais dinheiro. E assim foi pouco a pouco que fui reunindo, comprando todas as coisas, e assim foi que consegui montar minha barbearia. Apesar da liberdade que o emprego sem carteira traz, com mais tempo livre e possibilidade de trabalhos simultâneos, o microempreendedor individual, MEI ou a pessoa jurídica, popularmente chamada de PJ, tem desvantagens. O trabalhador informal é aquele que não tem a carteira de trabalho assinada. Consequentemente, ele não vai ter alguns direitos constitucionalmente estabelecidos pela legislação brasileira. E aí, como por exemplo, a gente tem como citar férias, 13º, FGTS, o direito à aposentadoria, licenças remuneradas. Então, esse trabalhador, muitas vezes, ele tem que se desenvolver, tem que trabalhar sem que ele tenha essa contrapartida.
O Ministério Público do Trabalho é quem fiscaliza se os empregadores estão cumprindo a lei e não apenas mascarando as funções para fugir do pagamento dos direitos trabalhistas. O Ministério Público ele atua no seguinte sentido, de exigir que aquela empresa assine a carteira de trabalho dessas pessoas e a eles sejam conferidos todos os direitos trabalhistas, que são os recolhimentos, férias, 13º, hora extra, tudo nesse sentido. A gente tem que fazer uma diferença no seguinte aspecto. Se eles são informais, né? Informais apenas no nome, mas na verdade são verdadeiros empregados que vão todo dia, cumprem jornada e que há uma irregularidade na concessão desses direitos, exige uma atuação do Ministério Público, né? Não sei quando nós temos uma coletividade de pessoas, de trabalhadores nessa situação, porque o Ministério Público ele não atua de caráter individual. O trabalho realmente dignifica, né, Danis? Claro, sem trabalho não dá. Trabalhando honradamente, direitinho, vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Só que tem que ter muitas ganas de trabalhar.